Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Emanuel. Para quem me conhece, também sou o Emanuel, só que daí você pode me chamar de Nonô também. Só que você não clicou nesse vídeo aqui querendo saber meu nome ou como me chamar, meu apelido, etc. Você veio aqui para ver o final da série Submersos aqui da Chácara Team. E o que é a Chácara Team? A Chácara Team é o Ministério de Adolescentes da Chácara Primavera, o nome é bem intuitivo. Mas o que é a série Submersos? Você que não viu as outras aulas e agora chegou aqui de gaiato. Vou te explicar rapidinho. Essa série ela fala sobre como que a gente pode sair do raso, sair da superfície de um relacionamento com Deus e se aprofundar e mergulhar na presença de Deus e ter um relacionamento de intimidade, ter um relacionamento profundo com Deus. Então, para isso, eu gostaria de trazer para vocês aqui o trecho da primeira carta de João, no capítulo 2. Então, vem comigo aqui. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Esse trecho aqui, João não está falando para famílias de maneira geral, que todo pai conhece aquele que é desde o princípio, todo filhinho foi perdoado pelo nome de Jesus, e que todo jovem venceu a batalha contra o maligno. Não, esse trecho aqui, João, ele está dando um panorama, ele está pincelando, mostrando uma paisagem de uma vida com Jesus. Então, todas as fases de uma vida com Jesus. E ele divide em 3, no caso, os filhinhos, os pais e os jovens. Então, eu queria trazer aqui com vocês para a gente entender como que é o relacionamento de alguém que acabou de ter contato com a água, acabou de colocar o pé, com alguém que já mergulhou e está lá nadando no meio do mar na presença de Deus. Então, vamos lá começar a entender sobre o que é um filhinho na fé, como que caracteriza esse relacionamento de alguém que acabou de conhecer Jesus e que já é cristão e que já participa, já está na presença de Deus. Vamos lá. Nos versículos 12 e 14, João diz assim: escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Então, quando nós entendemos que Jesus, ele, sendo Deus, sendo igual ao Pai, ele vem e morre pelos nossos pecados, ele se faz como nós, para que nós pudéssemos ser feitos como ele, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus, nós conhecemos o Pai. Nós começamos a nos relacionar com essa família que existe já desde toda a criação, desde o início de todas as coisas, eles já se amavam e a gente começa a participar desse amor. Isso começa a partir do momento que a gente entende que nós não merecemos estar com Deus e com Jesus, porque eles são perfeitos e nós somos pecadores, mas Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele do mesmo jeito que Ele se relaciona com Deus, do mesmo jeito que Ele se relaciona com o Pai. Então, essa relação, ela só acontece por causa do perdão. Nós só conseguimos nos relacionar com Deus porque Jesus, ele se fez como nós. Ele se fez a aparência de um homem pecador como a gente, para que nós pudéssemos ser santos como Ele é. Então, qual que é o princípio disso? Qual que é o princípio de ser filho? É entender esse perdão irrestrito. Você que nem os seus pais. Agora, quando às vezes a gente se rebela e a gente até briga com os nossos pais, e a gente faz até mais isso do que quando a gente faz com os nossos amigos, por uma covardia da nossa parte, porque nós sabemos até que os nossos pais vão nos perdoar. E a gente entende que muitas vezes a gente pode correr o risco de ficar nessa noção só de que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, então eu posso fazer o que eu quiser. Mas a gente vê João falando como que é o relacionamento de alguém que já está um pouco mais maduro na relação com Deus, alguém que já entendeu como que funciona essa dinâmica do amor de Deus. Eu queria ler com vocês aqui os versículos 13 e 14.
Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. E, gente, o maligno aqui não é o expulsar demônio, não é fazer exorcismo, essas coisas aí, não. Vencer o maligno é vencer o pecado. Vencer o maligno é vencer o mal na nossa vida. Vencer o maligno é sermos cada dia mais parecidos com Jesus, praticarmos o bem. Então, a gente vê que isso acontece quando a palavra de Deus permanece no nosso coração. Quando nós começamos a entender e a desejar o que Deus quer para nós, nós começamos a obedecer. O que faz a gente amadurecer, o que faz a gente crescer na fé, é a noção de que Deus ele nos perdoou e que o que Ele tem a dizer a nosso respeito, o que Ele diz sobre a nossa vida é verdade e deve ser obedecido. É entender que ser espiritual é obedecer. E João ele diz isso em outro momento da carta que eu queria explorar um pouco melhor com vocês aqui. Vamos lá. Aqui nos versículos 3 e 6 desse mesmo capítulo, ele diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Gente, olha que legal, olha que doido. Por causa do que Jesus fez na nossa vida, nós podemos andar como Ele andou. Deus se fez como homem para que nós, homens, pudéssemos ser como Deus. Então, como a gente viu aqui, alguém maduro na fé, alguém que cresceu, alguém que é espiritual, é alguém que obedece os mandamentos de Jesus, que enxerga a vida e procura enxergar a vida da maneira que Jesus diz. Então, não é alguém, uma pessoa super espiritual, super madura na fé, não é aquela pessoa que se arrepia toda no louvor, não é aquela pessoa que chora durante a pregação, não é alguém que escuta 100 pregações por dia. Não, alguém que está num relacionamento profundo com Deus, alguém que está se aprofundando na relação com Deus, está vencendo o maligno. É alguém que busca obedecer, que busca andar como Jesus andou. Então, mais do que chorar no louvor, mais do que compartilhar foto de versículo, mais do que ficar falando coisas evangélicas aí, é uma postura de amor, uma postura de serviço. A gente vê isso muito mais numa pessoa que obedece, respeita seus pais, numa pessoa que está atenta às necessidades dos outros, que procura tratar todo mundo bem, que procura tratar todo mundo de maneira a transbordar o amor de Deus, do que uma pessoa que sabe tudo da Bíblia, do que uma pessoa que fica postando versículo, que só escuta música evangélica, que só escuta música gospel, que só vê influencer gospel, que só vê vídeo de pastor e essas coisas. Gente, e isso tudo pode ser coisas muito boas, mas o mais importante é a gente obedecer, guardar os mandamentos, vencer o maligno na nossa vida. E assim, a gente vai se tornando uma pessoa, como João descreve aqui no versículo 13. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde um princípio. Escrevo a vocês, pais, pessoas que geram filhos, o que torna alguém pai de alguém. Alguém só é pai porque tem um filho. Então, aquele perdão que Jesus ele derrama sobre a nossa vida, ele passa por todas as partes da nossa vida, fazendo que nós vençamos o maligno até o ponto da gente gerar novos filhos para Deus, até o ponto da gente se encontrar com Deus de maneira plena, de enxergar todas as coisas da maneira que Deus enxerga. A gente conseguir olhar para aquela pessoa que nos fez tanto mal, que nos incomoda tanto e conseguir perdoar ela. É a gente, de maneira livre, servir alguém, ajudar em casa, fazer as coisas de livre e espontânea vontade, olhar para alguém que está sofrendo e ir na direção dela, tentar ajudar.
Isso é alguém que enxerga aquele que existia desde o princípio, aquele que estava com Deus. E a gente vê que esse é o mesmo termo, o mesmo linguajar que João, no evangelho dele, usa para descrever Jesus. Então, quanto mais nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, mais parecidos com Jesus nós somos. Então, eu gostaria de encerrar aqui com 3 desafios. 3 convites, na realidade. Eu gostaria de convidar você a ler a primeira carta de João inteira. Ela é curtinha, tem 5 capítulos só. Você pode ler 2 num dia, 2 no outro, e no final você lê só 1. Isso com certeza vai te ajudar a se submergir, a mergulhar na presença de Deus, a ter um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com Ele. O segundo desafio que eu gostaria de fazer é que você refletisse sobre como tem sido a sua relação com Deus. Será que sua relação com Deus se limita meramente a assistir esses vídeos aqui da Chácara Team? Ou de outros canais cristãos por aí? Será que o seu relacionamento com Deus não tem se resumido só a músicas que você escuta, mas na sua vida você continua sendo alguém egoísta, continua sendo alguém prepotente, alguém teimoso, alguém que não olha para o próximo, mas olha só para si? Será que Jesus ele tem de fato participado da sua vida? Será que você tem andado como Jesus andou? Então, o último desafio não, esse aqui é um convite que é para encerrar a aula já, que gostaria de te incentivar a orar comigo aqui agora, para que eu e você possamos ser menos egoístas, para que nós possamos ser menos imaturos e nos tornarmos pessoas mais maduras, que derramam o amor de Deus na vida de outras pessoas, para que nós tenhamos essa disposição em servir e tenhamos um relacionamento cada vez mais profundo, mais íntimo e mais pessoal com Deus. Então ora comigo aqui agora. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós podemos estar aqui refletindo juntos na Tua palavra. Agradecemos porque o sangue de Jesus pagou pelos nossos pecados e agora nós podemos participar dessa relação de amor que vocês já tinham antes de toda a eternidade, antes do tempo, antes da criação. Agradecemos porque o Senhor quer nos fazer novos dia a dia, porque o Senhor quer nos dar poder para vencer o mal na nossa vida, a vencer o maligno, a nos tornarmos pessoas boas, Deus. Agradecemos porque isso vem da Tua mão e porque o Senhor tem batalhado por nós e tem nos dado força para que vençamos o maligno. Desperta em nós o desejo de conhecer Você mais profundamente, Pai. Nos dá o desejo de sermos quem o Senhor é em Cristo Jesus, a entendermos o nosso lugar no reino de Deus e a servirmos uns aos outros. Em Cristo, nosso Senhor, que eu oro e agradeço. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter participado aqui desse momento comigo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, se foi bom para você. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.